Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que estou aqui na minha live diária e vou falar de um assunto bem importante. Eu vou dizer o que eu penso a respeito do Bolsonaro e como eu olhei e percebi durante o tempo que ele foi presidente. Eu acho que Bolsonaro perdeu um jogo ganho. Tudo ali para ele vencer e ele perdeu. Como eu vejo o Bolsonaro? Antes da campanha política, eu praticamente não conhecia. O nome Bolsonaro é um nome que quando se fala a primeira vez, você ouve bem, porque ele é bastante sonoro, Bolsonaro. Então eu ouvia falar que ele era um homem de exército, etc. Tal. Falava-se das suas características ditatoriais, etc. naquela época, porque estava muito recente em relação à Revolução de 64, tá certo? E Bolsonaro, para mim, eu não tinha nada concreto a respeito do Bolsonaro, mas ele soava desse jeito pelos acontecimentos que ocorriam na Câmara de Deputados, etc., que ele passou muitos anos na Câmara de Deputados. Mas eu não tinha efetivamente uma visão objetiva sobre ele. Durante a campanha, claro, eu comecei a observá-lo, comecei a ouvi-lo, comecei a lê-lo. E Bolsonaro me surpreendeu tremendamente. Era uma pessoa completamente diferente que o público antes falava sobre ele. E cada vez me impressionava, porque era um homem que apareceu, que era completamente diferente. Era uma espécie assim de uma mudança total do político brasileiro. Por quê? Bolsonaro era verdadeiro. As respostas de Bolsonaro eram uma coisa impressionante. A pessoa fazia uma pergunta, qualquer que fosse a pergunta a ele, e ele responderia sem pensar, responderia na batata, ali, certo, tudo que ele está falando, e era concreto. Principalmente quando se comparava a um presidente Lula, que negava tudo, mentia tudo é mentira em Lula, tudo é falso, tudo é dito com objetivos outros. Então esse homem surgiu como, para mim, um verdadeiro diferente de tudo. E eu comecei a perceber no discurso do Bolsonaro. Bolsonaro tem um conhecimento, eu acho que Bolsonaro tem um conhecimento que nenhum presidente brasileiro teve. Pelo tempo que ele passou na Câmara, e claro, pelo interesse que ele tinha pelas coisas do Brasil. Porque ele conhecia praticamente todos os problemas do Brasil. E ele falava sobre os problemas do Brasil em profundidade, em qualquer canto do Brasil. Fiquei impressionado com esse homem. Uma cabeça privilegiada. Então, durante a campanha, eu decidi que eu votaria nesse cara, porque ele era completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí, Bolsonaro se torna presidente do Brasil. Primeiro, uma campanha simples, baseada na mídia, na internet, né? Na mídia digital. E o Bolsonaro se elege praticamente sem gastar dinheiro. Com seriedade. Não havia conluio percebido por a gente como existia antes. Aliás, qualquer coisa que se fizesse comparado ao governo Lula era muito melhor. Que nada pior do que o governo Lula da época dele, do que ele fez antes. O que está fazendo agora é muito pior ainda, porque em comparação com o que ele fez antes. Tá certo? Então o Bolsonaro, para mim, se tornou o maior presidente que esse país já teve. Esse período dele. Primeiro, ele montou um ministério na base do conhecimento, na base da capacidade da pessoa em ser ministro de determinada área. Isso ele fez sem nenhuma negociação com partido ou coisa que o valha.
Bolsonaro escolheu o ministério que ele quis. Trouxe pessoas importantes nesse Brasil, como Paulo Guedes, que se tornou aí o posto piranga dele. A sinceridade do Bolsonaro é algo que você não percebe em canto nenhum. Bolsonaro dizia, olha, não sei economia, eu tenho que botar o Paulo é meu posto piranga. Se vocês quiserem alguma coisa a responder de economia, o posto piranga meu é o Paulo. E o Paulo foi realmente um ministro espetacular. Ele fez uma administração muito competente do Ministério da Economia. E outros ministérios também, cada um com a sua capacidade, foi contribuindo imensamente para o desenvolvimento do Brasil. Então o Brasil, do meu ponto de vista, já estava querendo se tornar um protagonista internacional de respeito. De respeito. Primeiro, da maneira que Bolsonaro olhava o Brasil e mostrava o Brasil ao mundo como o Brasil era. Um homem sério, um homem seguro, um homem que sabia fazer as coisas. Não se viu uma briga de Bolsonaro para dizer que a obra era dele ou que não era dele, que era do ministro isso, ministro daquilo. Outro ministro dele, o ministro da Infraestrutura, não é? O Tarcísio de Freitas, que está desenvolvendo um trabalho espetacular em São Paulo e ganhou com facilidade São Paulo. E tudo parecia que o Brasil ia mudar. Ia ser outro Brasil, um Brasil novo, um Brasil diferente daquele Brasil que eu sonhei na minha juventude. Eu esperei que eu pudesse ver um dia esse país que eu sonhei. Eu estava perdendo as esperanças, etc. Tal. Aí desabou tudo, acabou-se as esperanças. Bom, meus amigos, vamos agora aqui ver os principais erros que fizeram Bolsonaro perder um jogo ganho. Porque, evidentemente, na campanha do Bolsonaro para a reeleição, a coisa estava caminhando de uma maneira tal que eu não percebia nenhuma possibilidade mínima que o bandido, o quadrilheiro, o mentiroso, o safado, Lula, pudesse ganhar essas eleições. E aí foi que eu percebi a grande coisa que esse país, e percebi perfeitamente a diferença entre poder e Estado de Direito Democrático. Eu olhava para as ruas e não via mais bandeira vermelha. Eu não via ninguém. Lula fazia comícios em lugares preparados para isso, cercado. Ele não podia sair na rua, ele não podia ir a um shopping, não podia jantar num restaurante, não podia fazer nada disso. Ele era um homem preso numa enorme prisão que chamava-se Brasil. E o Bolsonaro era o contrário. O Bolsonaro saía, levava multidões, as motocicletas de Bolsonaro, foi um negócio espetacular. Bolsonaro em Belo Horizonte, Bolsonaro em Paraná, Bolsonaro em qualquer lugar que ele fosse, ele levava as massas ao delírio. Então eu estava prognosticando que o Bolsonaro venceria ali com 60% ou um pouco mais do que isso. E daqui a pouco começa a se falar a respeito das eleições, da possibilidade de serem fraudadas. Meus amigos, eu realmente fiquei estupefato com o que aconteceu nesse Brasil. Não tenho provas nenhuma, mas evidentemente, no olhar, se você quiser, pega os vídeos da época, pega o que aconteceu na época e olha aí na televisão, não é? Era visível que Bolsonaro ganhava facilmente essas eleições. Primeiro que o Lula não tinha nada a apresentar de novo. Ele apresentava exatamente a mesma coisa, ou seja, queria se vingar, e o vingar dele significa roubar também. Já foi pedindo logo ao governo 200 milhões de verba, de orçamento e tudo isso.
e foi fazendo exatamente o que ele dizia que fazia. Uma estupidez total que esse país está vivendo. Eu estou decepcionado com o povo brasileiro. Não tem essa não, o povo, nós brasileiros que estou falando, né? O povo, quando se fala povo, parece que você está falando de povo pobre, de povo analfabeto, não é isso não, estou falando da população brasileira. Se para mim, eu olhando hoje, acho que a população brasileira é uma população que não tem nível nenhum. A população como um todo não tem nível nenhum. Uma população que não tem coragem. Não tem homens que liderem o processo nenhum nesse país. Acabaram os líderes do país, não tem líderes. As pessoas estavam na rua, mas não tinha liderança. Ninguém sabia que estava tomando conta. Como agir em cima disso? Era uma espécie de geleia geral. Como vencer? Como levar as massas a tomar o poder se não tinha nenhum líder competente para o fazer? A massa sozinha não faz nada. Se massa não tiver liderança, e foi provado aqui no Brasil, não existe possibilidade. Não é o povo que ganha, não é a população que ganha. A população que ganha é aquela que tem líderes que sabem comandar, que sabem levar o povo para o lugar onde deve ser levado. Mesmo que no momento esteja fazendo coisas ao contrário do que o povo estava pensando. Mas ele consegue reverter o processo e levar as pessoas a fazer exatamente o que elas estavam condenando e levar para um porto seguro. Esse aqui é o líder que nós precisamos. Estamos ainda a precisar. Tá certo? Bom, e aí nós vimos, né? Bolsonaro levou uma trolha. E algo que a gente precisa entender bem, porque os números nunca foram mostrados. Ninguém mostra os números. Ninguém mostra o resultado das eleições. Tá certo? E aí vamos chegar ao primeiro ponto. Bolsonaro não percebeu a diferença entre o poder e o Estado democrático de direito. O Bolsonaro começa o governo dele e recebe de cara uma pancada. Queria indicar que era da sua alçada o chefe da Polícia Militar e não conseguiu. Alexandre de Moraes, um ministrozinho que era recentemente chegado no ministério e já sabia agora a gente sabe qual o propósito que ele tinha dentro do ministério, e ele vai lá e bloqueia a nomeação que o Bolsonaro, do homem que o Bolsonaro indicou. E o Bolsonaro chiou um pouco para lá e para cá, gritou, etc. Mas não foi além disso. Não foi além disso, aceitou. Na verdade, fiz um vídeo na época, dizendo, olha, Bolsonaro, você devia agir, não devia. É a tua área. Não sei, aquela coisa ali, eu tenho a impressão que o Bolsonaro estava muito confundido as coisas. Primeiro, porque os inimigos, os poderosos, estão utilizando ainda as imagens do passado que o povo tem a respeito dos militares, que têm tendências a serem ditadores, etc. Tal, e foram querendo inculcar na cabeça da população que o Bolsonaro é uma pessoa que veio ali para ser um ditador do país. E quando nós vimos, foi exatamente o oposto. Bolsonaro perdeu tudo, primeiramente porque ele não conseguiu, não quis e não lutou para ser um ditador. Mas vamos lá. Então ele não percebeu, e para mim está aí, a diferença entre o poder e o Estado Democrático de Direito. Que não era possível que um cara como o Bolsonaro, dentro da Câmara, conhecendo tudo que ele conhece, a experiência que ele tem, ele não percebe que o Estado Democrático de Direito foi constituído pela Constituição. Isso aí, a Constituição é dos poderosos. Não tem que nada emana do povo, que todo poder emana do povo. Isso é balela. Isso é balela, dizia muita gente, quando fala, mas isso aí, etc. Tal, leva-se ao STF. Por quê? Porque
porque o STF é a última autoridade. Isto é balela. Só quando os poderosos querem. Quando eles não querem, não existe isso. E está provado agora no Brasil. Nada. E o Bolsonaro foi bloqueado o tempo todo, desde o início. E não esboçou reação. Eu tenho a impressão que aí é que está a grande coisa. Não sei se tem alguma coisa de medo, algum fantasma que a gente não sabe ainda que exista, mas o problema é que Bolsonaro não reagia. Ia pedir ao Alexandre de Moraes em reunião para fazer as pazes, para não sei o quê. Porra, o cara te dá porrada e você vai lá para pedir as pazes, depois faz a mesma coisa, e ele vai saindo, o Alexandre vai fazendo as mesmas coisas que fazia antes, e mais ainda. Porque percebeu que Bolsonaro estava perdido. E Bolsonaro não reagia. Como é que pode? Eu que votei no Bolsonaro, uma das condições do Bolsonaro que eu gostaria de exaltar é que ele era um militar. Como militar, ele tinha, e chefe do executivo, chefe das Forças Armadas, ele tinha todo o poder na mão. E mesmo hoje, que a gente sabe que não tinha, porque os generais traíram, etc. tal, mas ele tinha a retaguarda das Forças Armadas. Ora, muito menos do que isso, o Fidel Castro tirou o ditador de Cuba, e ele passou a ser o novo ditador de Cuba. Muito menos do que isso. Bolsonaro tinha a população, um apoio desmedido da população brasileira, o homem que era conhecido como o mito, o homem que era apoiado em todas as situações. O povo estava com ele, era chamar o povo para a rua, o povo ia para a rua em volume estúpido. Praticamente eu nunca vi politicamente alguém com o prestígio que o Bolsonaro teve junto ao povo. E, no entanto, o Bolsonaro não reagia, não mostrava que ia tomar decisão, não mostrava que ia bloquear os passos de Alexandre de Moraes. E Moraes fazendo uma, duas, três. E acho que ele saía procurando assim, onde tem cláusula pétrea nessa Constituição para destruir. É o que dava a entender. O Alexandre fazia isso. E o Bolsonaro, aqui para nós, foi de uma idiotice grande. Ele tem um erro estratégico muito grande. O que ele dizia? Eu não pulo as linhas, não saio da minha linha, das 4 linhas. Estou ali fechado nas 4 linhas. Por quê? Estou garantido pela Constituição. Que Constituição? Aquela que o Alexandre está quebrando toda hora? Ele poderia imaginar, se o Alexandre está quebrando toda hora aquela Constituição, que é o quadradinho dele, que ele ia se ferrar. Era a coisa mais lógica. E ele continuava dizendo, eu estou dentro das 4 linhas. Eu não saio dentro das 4 linhas. E ficava isso como se fosse uma coisa boa. Não. Seria ótima se ele dissesse, eu estou dentro das 4 linhas, não vou sair das 4 linhas, mas também ninguém vai sair das 4 linhas. Essa que era a lógica. Se ele entra nas 4 linhas, os outros têm que dar nas 4 linhas. E ele permitia que os outros quebrassem as cercas que existiam, quebrasse o quadradinho dele, esmigalhando aos poucos, e ele não percebia que aquilo ia levá-lo à derrota, ia levá-lo à prisão, se não acontecer ainda. E eu disse num vídeo, no dia que ele permitiu a primeira ordem do Alexandre de impedi-lo de nomear o presidente da Polícia Federal. Se você não mudar esse ritmo, você vai ser chutado igual cachorro morto. E é o que está acontecendo. Bolsonaro não tem voz, sumiu, desapareceu. Esse homem que foi para fora, que alguém pensou, alguma coisa, eu mesmo pensei que ele poderia estar lá para se articular e voltar para tomar o poder. Não fez nada disso. Chegou aqui, está caladinho, continua calado. O que Bolsonaro está fazendo? Eu não vejo
Eu não sinto que o Bolsonaro esteja fazendo alguma coisa para retomar o poder ou para botar o Brasil em ordem, no lugar. Não é tomar o poder, botar o Brasil em ordem. Em ordem, botar dentro das 4 linhas. Não é só ele não, ficou só ele. Parecendo o bobo da corte. Ele se achava muito bom, muito competente por andar dentro das 4 linhas. Ora, isso é um erro estratégico fabuloso. Dentro das 4 linhas seria ótimo, vou dizer mais uma vez, se ele não permitisse que os outros também saíssem das 4 linhas. Mas do jeito que ele fez, foi de uma bobeira que eu nunca imaginaria que um Bolsonaro pudesse fazer. Então, meu amigo, entre o poder e o Estado Democrático de Direito não existe isso, o poder é o mais forte. Ah, porque o Supremo Tribunal vai decidir. Decidir o quê? Quem decide é o poder, meu amigo. Tanto é que tudo foi quebrado, botaram o Lula para fora da cadeia, um homem condenado a 12 anos de prisão. Botaram para fora da cadeia, livraram da lei da ficha suja e colocaram como presidente da República, candidato. Colocaram como candidato e depois colocaram como presidente afrodado das eleições. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Outra coisa, o Bolsonaro não enxergou que ele era o homem a ser derrotado. A gente via claramente que eles estavam atrás do Bolsonaro. Não era qualquer um, não, era o Bolsonaro que eles queriam. Era o Bolsonaro que representava um perigo. E o Bolsonaro não reagia, não fazia valer essa ideia que se tinha sobre ele, que era um homem que agia, que ia peitar, ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Era isso que se pensava que o Bolsonaro fosse capaz de. Muito bem. Depois, tem um erro brutal também, chama o seu fanatismo religioso. O Bolsonaro é uma pessoa católica, mas é fanático. Um cara que acha que foi ungido por Deus para dirigir o país para um porto melhor. O que é isso? O que isso implica nas suas decisões políticas? Muito. Um homem que age no nome de Deus não quer fazer revolução, não quer matar, não quer ofender. Meu amigo, e não se faz omelete sem quebrar os ovos. Aí, entregou na mão de Deus. Deus me ungiu para levar o país para frente. Foi mesmo? Eu penso ao contrário. Eu não sou religioso, não tenho religião nenhuma. E não acho que foi Deus que criou o homem. Eu acho ao contrário. Foi o homem que criou Deus. O homem, quando tem dificuldade de entender o universo, tem dificuldade de entender a vida, como é que ela nasce, etc. Tal, ele diz que é coisa de Deus. Ou seja, tudo que você pergunta que você não sabe responder, o homem diz assim, olha, isso é coisa de Deus. Prepotência do homem, em vez de dizer, não sei. Não, isso é coisa de Deus. Deus é que resolve isso. E nós não vemos nada demonstrando isso claramente. Se realmente, né? Aí o senhor Lula e seu grupo, sua quadrilha, que são exatamente uns bandidos comunistas que não acreditam em Deus, levou a melhor. E por que Bolsonaro, que era tão protegido por Deus, perdeu? Eu acho o seguinte, política e religião não devem se meter. Porque, às vezes, algumas vezes, as coisas se tornam completamente contraditórias. O que Bolsonaro precisava era de muito peito, muita força, muita decisão para se defender e defender o povo brasileiro. Não ficar aguardando que Deus o levasse
ao trono do Brasil e depois ele levasse o Brasil às alturas da economia mundial. Ok, pessoal. Um abraço e até a próxima vez.